E olha eu aqui novamente, professora Camila Lacerda, para continuar a falar sobre biomas. Já falamos sobre a maioria dos biomas que compõem o nosso país, mas agora nós vamos dar ênfase para os dois biomas que compõem a nossa região, a Mata Atlântica e o Manguezal. Vamos lá? Como a gente já pôde observar no mapa, nós já vimos a Amazônia, nós já vimos a Mata dos Cocais, vimos a Caatinga, vimos a Mata das Araucárias, Pampas Gaúchos, Cerrado e Pantanal. Falta só agora a gente trabalhar com os biomas que são da nossa região, que é a Mata Atlântica e o Manguezal. Os dois biomas têm uma característica em comum. Eles são biomas de costa litorânea. Então, para começar, a gente vai falar sobre a Mata Atlântica. Reparem nessa imagem. Vocês não têm a sensação de que vocês já viram essa imagem em algum lugar? Eu tenho certeza que sim. Toda vez que a gente vai na praia, que a gente encontra algumas rochas, a gente costuma ver essa imagem, essas árvores, esse tipo de vegetação. Isso é sim a Mata Atlântica. Ela recebe esse nome porque é um bioma de costa litorânea. Vai lá do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe são os estados em que a Mata Atlântica se encontra dentro. Ela ocupa cerca de 15% do território nacional. Só que, devido à sua grande exploração, ao seu grande desmatamento, para a utilização da madeira para moradia, construção de imóveis, agropecuária. A Mata Atlântica hoje só tem da sua mata original apenas 8%. 82% da Mata Atlântica original não existem mais. Por ser uma floresta tropical, ela também é um berço de grande biodiversidade. Ela é constituída por planaltos e serras, e a sua vegetação é dividida em floresta ombrófila densa, composta por árvores com 40 metros mais ou menos de altura, samambaias, arborescentes, bromélias e palmeiras. Tem também a floresta ombrófila mista, como por exemplo a Mata das Araucárias, que como a gente viu no outro vídeo, fica dentro da Mata Atlântica. Tem a floresta ombrófila aberta, que é uma transição da floresta amazônica. Floresta estacional semidecidual, que também é uma transição entre o clima semiárido e zonas úmidas. E a floresta estacional decidual, que tem baixas temperaturas, com uma estação seca e a outra chuvosa. Bom, gente, existem algumas curiosidades específicas sobre a Mata Atlântica. Ela é um bioma protegido por lei. Foi o primeiro bioma que foi explorado na época da colonização, como eu já havia dito antes, né? A parte da exploração para fazer agricultura, pecuária, para moradia, para a produção de imóveis, entre outras coisas. 35% das espécies brasileiras se encontram na Mata Atlântica. Ela é o hotspot do território nacional, porque ela é muito rica em biodiversidade, mas devido à sua grande destruição, ao seu grande desmatamento, ela também é altamente ameaçada. E segundo o IBGE, 72% da população do nosso país vivem na Mata Atlântica. Agora nós vamos dar exemplos da fauna e da flora da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical, ela é o berço da biodiversidade. A gente encontra nela muitas espécies de aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios. E para a gente trabalhar um pouquinho, a gente vai abordar algumas delas. A primeira que a gente vai falar é o mico-leão-dourado. Ele é um mamífero, primata, um macaco e que está em risco de extinção devido ao desmatamento, à destruição da Mata Atlântica.
Outros dois exemplos da fauna da Mata Atlântica são o sapo-pingo de ouro e o porco do mato. O sapo-pingo de ouro, gente, ele é tão pequenininho que ele é menor que o nosso dedão. Na verdade, a gente pode dizer que ele é do tamanho da unha do nosso dedão. Muriqui e macaco guigó também fazem parte da fauna da Mata Atlântica. Macuco, pintor verdadeiro são exemplos de aves da Mata Atlântica. E olha ela, que linda! A onça pintada. Ela também é animal da Mata Atlântica. E lá no comecinho dessa videoaula, eu falei um pouco sobre os tipos de vegetação. Agora eu vou mostrar alguns exemplos. O primeiro é o pau-brasil. Ele foi responsável pelo nome do nosso país. Ele foi muito utilizado para tingir roupas pela sua coloração vermelha. E também a gente tem aqui bromélias, orquídeas, samambaias, também fazem parte da vegetação da Mata Atlântica. E os dois últimos exemplos de vegetação que eu vou falar sobre a Mata Atlântica é a araucária, que é comum na Mata das Araucárias, mas também é comum na Mata Atlântica, já que a Mata das Araucárias está dentro da Mata Atlântica, e o palmito jussara. O palmito jussara está ameaçado de extinção. É proibido a sua extração direto da Mata Atlântica. Ele, diferente dos outros palmitos, quando ele é cortado, quando essa árvore é cortada para a extração do palmito jussara, que é o palmito de extrema qualidade, a árvore morre. E além disso, o tempo que leva uma árvore para crescer e dar um palmito jussara é muito maior do que os outros tipos de palmito. Em média, os outros tipos de palmito, em 18 meses, já são capazes de produzir um palmito de qualidade. Já o palmito jussara leva de 8 a 12 anos para produzir um palmito de qualidade. Por isso que a extração do palmito jussara dentro da Mata Atlântica está proibida pelo grande risco de extinção. Bom, gente, e para terminar, os biomas do Brasil, e não menos importante, a gente tem os manguezais. Os manguezais, eles são uma vegetação que estão presente na costa litorânea brasileira toda. Ele é um bioma de transição do ecossistema terrestre para um ecossistema aquático. Ele é de extrema importância porque ele recebe água doce e água salgada, então ele tem a água salobra. Ele é muito importante porque ele é fonte de alimentação para muitas espécies e até para nós, para nossa espécie humana. Ele também é conhecido como o berçário da vida marinha, porque algumas espécies se reproduzem nos manguezais. Só que os manguezais estão extremamente sendo degradados. Existe um grande problema da poluição, porque eles recebem, às vezes, o esgoto de algumas cidades, eles recebem o lixo de algumas cidades transformam mangues em aterros sanitários ou outras fazem bem pior, transformam os mangues em lixões mesmo. Isso é extremamente prejudicial, porque se ele é visto como o berçário da vida marinha, e ele deixar de existir numa certa região, algumas espécies de animais podem deixar de existir também, porque não tem um local para reprodução. Ele apresenta algumas características exclusivas. Eles são regiões alagadiças, arenosas, e por isso a vegetação apresenta adaptações. Essas adaptações da vegetação são referentes à busca por oxigênio e também a sustentação em cima desse solo lodoso, arenoso. Então, as árvores dos manguezais costumam apresentar escoras. Há um tempo atrás, dizia-se que essas escoras eram raízes e hoje em dia sabe-se que não são raízes e sim caules. Eles se encontram em zonas tropicais e subtropicais.
Eles têm mais de 20 mil quilômetros de extensão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a fauna e a flora desses manguezais. Primeiro a gente vai dar alguns exemplos dos animais que estão presentes no mangue. Então a gente tem caranguejo, nos caules dessas árvores do mangue a gente tem ostras. Se vocês repararem bem nessa imagem, a gente consegue ver um monte de ostra presa nos caules. Camarão. E como a gente já havia falado, muitas pessoas fazem a extração desses caranguejos, dessas ostras, até dos camarões, que estão presentes no mangue para sobrevivência e também para trabalho. Também é comum encontrar lagarto, algumas cobras, tartaruga. Também encontramos alguns mamíferos, como a lontra, o peixe-boi marinho, o sagui. E não podiam faltar as aves, a garça branca, o gavião, o urubu. Eles costumam caçar também espécies de outros animais para alimentação no mangue. E agora a gente vai falar sobre alguns tipos de vegetação que existem no mangue. O mangue, ele na nossa região, né? Ele é conhecido em 3 cores: o mangue branco, o mangue preto e o mangue vermelho. Lá no Nordeste do nosso país, a gente encontra um quarto tipo, que é o chamado de mangue de botão, mas a gente não vai falar sobre ele agora, tá? O primeiro que eu trouxe para vocês é o mangue branco, chamado de Laguncularia racemosa, nome dele científico. Olhem bem, gente, eu coloquei uma imagem para vocês da árvore e coloquei uma imagem da plantinha, da florzinha da árvore. E aí vocês conseguem visualizar como é a folha, como é a flor do mangue branco. Já esse segundo é o Rhizophora mangue, ou mangue vermelho. A florzinha não é vermelha, como no mangue branco a gente tinha uma florzinha branca, nesse a florzinha não é vermelha. Mas se a gente olhar o caule dele, é bem vermelhinho, por isso chama mangue vermelho. E o último que a gente vai falar hoje é o mangue preto. Eu não sei se vocês repararam, mas cada um deles apresenta uma coloração diferenciada nos caules. Por isso o nome mangue branco, mangue vermelho e mangue preto. O mangue preto, os caules têm uma outra organização e o nome científico Avicennia schaueriana. Cada uma delas tem uma adaptação diferenciada para buscar oxigênio e também sustentação no solo lodoso, visto que não é terra firme. E assim encerramos a nossa aula sobre biomas brasileiros. Na primeira parte, falamos sobre os biomas do Brasil e na segunda parte, falamos sobre os biomas da nossa região. Agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação. Lá você encontra a atividade número 36, que é referente a essa videoaula. Espero que tenham gostado, estudem bastante e até a próxima videoaula.